Quer aprender a fazer esse cenário encantador para o Dia dos Namorados, para você fazer em sua loja, vender para os seus clientes, utilizando cores únicas com os balões São Roque? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Esse espaço instagramável é ideal para você fazer para o Dia dos Namorados e também vender aí para os lojistas da sua cidade, fazer lindas vitrines utilizando essas composições. Você pode fazer tanto o arco para vender aí para os seus clientes, quanto essa coluna linda aqui, olha, fazendo uma composição com os balões de coração metalizado, esse de 18 polegadas. Então eu vou mostrar para você agora todos os balões que nós vamos utilizar para fazer todo esse projeto. Olha, para desenvolver esse lindo projeto, nós vamos utilizar aqui uma variação de balões. Eu vou começar mostrando aqui os balões 260 da linha Formatos Especiais. Nós vamos precisar do vermelho e do ouro, tá? Para fazer uma composição. Nós vamos utilizar também o ouro de 9 polegadas e vermelho da linha Redondo de 9 polegadas. Aqui, para compor o projeto também, o cintilante, o branco, para deixar o projeto todo especial, e também balões de 5 polegadas da linha Redondo, vermelho, e o Metallic também de 5 polegadas. E para finalizar, o nosso balão metalizado de coração para caracterizar aí o projeto. Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Olha, aqui nós vamos iniciar o nosso projeto com essa estrutura. Ela tem a medida de 2 por 1,20 e nós vamos contornar toda essa estrutura utilizando clusters de balões aqui, ó, com essa cor vermelho, e nós vamos utilizar também esse ouro metálico para dar todo um detalhe no nosso projeto. Então nós vamos começar aqui, olha, amarrando o fitilho na base da estrutura. E vamos fazer esse movimento aqui, olha, encaixando o cluster e passando o fitilho sempre em 2 balões. Então eu vou colocar aqui 2 clusters. E agora eu vou colocar o balão metallic para dar um detalhe. E vou seguindo com o vermelho. O ideal é você preencher toda essa estrutura com os clusters de forma em que ele fique bem encaixadinho, um balão com o outro. Então, aqui nós já temos a primeira fase do nosso projeto finalizado, que é esse arco, essa estrutura. Nós já fizemos aqui a finalização utilizando no total 37 clusters, tá? Contando aqui com os balões vermelhos e também o ouro. E temos esse resultado. Agora nós vamos fazer umas flores para colocar aqui para dar um detalhe, e também as colunas laterais utilizando o balão de coração de 18 polegadas. Agora nós vamos fazer uma coluna temática para fazer a composição do projeto. Então nós vamos começar com os balões vermelhos, tá? Aqui eu tenho um cluster inflado a 8 polegadas. Eu amarrei o fitilho aqui na base. Essa base é uma estrutura metálica que eu mandei fazer em serralheria. Ela tem 1,20 m, mas você pode utilizar essa técnica que eu vou ensinar para você para desenvolver para qualquer tamanho, tá? O que vai contar é exatamente a quantidade de balões. Então, para essa medida de 1,20 m,
nós vamos utilizar 2 clusters inflados a 8 polegadas e 2 clusters inflados a 6 polegadas. Para complementar a coluna, balões 260, 2 cores, e também balões de 5 polegadas, 2 clusters dessa medida aqui, ó, utilizando a 4 polegadas, tá? Então vamos começar aqui. Eu amarrei o fitilho e vou colocar primeiro o cluster inflado a 8 polegadas, pressionei, puxei o fitilho e vou dar uma volta sempre em 2 balões, deixando o cluster totalmente firme. Em seguida, eu vou fazer o encaixe do outro cluster. Olha, pressionei, passei o fitilho. Para fechar, vamos dar um detalhe aqui com o cluster menor, esse inflado a 4 polegadas, a mesma coisa, olha, pressionei, puxei o fitilho e travei dando voltas, ok? Então agora, aqui olha, eu inflei o balão 260 proporcional ao tamanho que eu quero preencher a haste. Então aqui, olha, eu deixei uma sobra de mais ou menos 4 a 6 dedos, 8 dedos. Essa sobra servirá para eu fazer o encaixe da finalização aqui dos outros balões, tá? Então, eu amarrei aqui o balão 260, fiz uma dupla e vou encaixar dessa forma. Encaixei, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar esses balões dessa forma. Com a própria sobra do balão 260, eu vou fazer essa amarração, olha, para travar os balões. Vou fazer esse mesmo sistema agora com os balões metalizados. Olha, eu vou amarrar gargalo com gargalo e em seguida o mesmo sistema. Vou encaixar, olha, e vou preencher esses espaços, fazendo o mesmo movimento. É importante você fazer uma amarração aqui bem firme para não correr o risco dos balões soltarem. Então aqui, olha, na parte inferior dessa coluna, eu finalizei com o balão vermelho a 4 polegadas, medido a 4 polegadas. Então eu vou fazer esse mesmo processo aqui, olha. Eu vou iniciar também com um balão, um cluster de polegada menor. E essa sobra de balão 260 servirá para fazer a amarração. Aqui eu tenho o vermelho, o branco, eu vou fazer o mesmo segmento. Fiz a amarração e logo em seguida eu vou finalizar a coluna preenchendo aqui na parte de cima, também com cluster inflado a 8 polegadas. Aqui na parte de baixo eu tenho esse fitilho como excesso, então eu vou cortar para dar um acabamento aí na peça. E agora
Como essa coluna é uma coluna temática, eu vou finalizar ela com o balão de coração de 18 polegadas. Olha, esse aqui é o balão metalizado de coração vermelho fosco. Olha, então nós vamos inflar. Esse aqui tem 18 polegadas. Para fazer a inflagem, nós vamos utilizar uma bombinha manual. E com bastante cuidado, nós vamos inflar aqui, olha, introduzindo a ponta, bem a pontinha da bombinha, com bastante cuidado, e você vai segurar de forma em que o ar fique totalmente aqui no corpo do balão, né? Para fazer todo o preenchimento no interior do balão. Então, olha, a inflagem sempre é com bastante cuidado. Por quê? Diferente do balão de látex, esse aqui é um balão metalizado. Ele não cede como o balão de látex. Por isso você tem que ter um cuidado na hora de fazer toda a inflagem. Olha a lindeza desse balão metalizado. Ele tem 18 polegadas, como eu falei para vocês. Então aqui nós vamos fazer uma amarração para finalizar toda a composição dessa coluna. Para fazer o encaixe desse balão aqui, nós podemos utilizar uma cola, uma fita para poder firmar e segurar esse balão. Mas nós vamos utilizar uma movimentação. Então, para não correr o risco de estourar com a fita ou com cola, nós vamos amarrar aqui, ó, um balão 260 dessa forma. Olha, você vai encaixar o balão 260, de preferência da mesma cor, vermelho. E você vai fazer esse movimento aqui, olha. Feito isso, você vai dar 2 nós bem firme. E aí você tem esse ponto de fixação para fazer a amarração na coluna. Olha, aqui nós já temos o nosso projeto quase finalizado. Percebe que eu fiz 2 colunas, utilizando aí os balões de coração de 18 polegadas, que deu um charme para o projeto. Então agora nós vamos fazer as flores para aplicar na parte superior desse arco, para deixar o projeto bem mais especial. Olha, a flor que eu vou desenvolver para fazer a composição do projeto é exatamente essa. Então eu vou mostrar para vocês aqui de início toda a variação de polegadas. Nós temos aqui, né, a mesma paleta de cores, branco, vermelho e o dourado, para fazer uma sintonia com todos os outros itens do projeto, tanto o arco quanto as colunas. Aqui, olha, eu tenho balões de 9 polegadas, balões de 5 e atrás nós utilizamos aqui a técnica da maçã, utilizando aqui balões de 9 polegadas para fazer todo o conjunto e a aplicação dos balões. Então vem comigo que eu vou te mostrar a fazer essa flor que vai fazer todo o acabamento aqui no nosso projeto. Para fazer a flor, nós vamos começar a fazer o miolo de encaixe, utilizando esses 2 balões. Aqui eu tenho um balão de 9 polegadas e esse de 5 polegadas, e para isso você vai precisar de um medidor. Primeiro eu vou inflar esse de 9 polegadas a 6,5, passando aqui, olha, no medidor, conferindo toda a circunferência certinha, e esse a 4,5, o mesmo processo, ó, passando no medidor, conferindo toda a circunferência. E logo em seguida, nós vamos fazer aqui, olha, essa amarração, ó. Eu vou puxar um pouquinho do excesso do gargalo e vou fazer uma amarração deixando exatamente essa sobra de gargalo para fazer esse movimento aqui, olha. Eu vou pressionar
E com o dedo indicador eu vou trazer este nó por dentro do balão e pegar aqui, olha, na parte de baixo. Essa é a técnica da maçã. Então eu vou girar, olha, dessa forma e vou fazer uma amarração aqui utilizando um balão 260. Segurei o nó com o balão 260. Eu vou travar dando voltas, olha. Dei um nó, outro nó. Então eu tenho aqui a técnica da maçã seguindo um aplique com o balão de 5 polegadas. E esse será o miolo para fazer o encaixe de todas as outras pétalas. Esse excesso de balão aqui, olha, servirá para fazer o encaixe no arco. Então eu não vou cortar esse excesso, ele vai permanecer aqui desse mesmo jeito. Agora nós vamos seguir fazendo as pétalas da flor. Então eu estou utilizando aqui o branco cintilante, esse de 9 polegadas. Eu vou inflar ele a 7 polegadas. Inflei ele mais ou menos em uma totalidade em que eu consiga fazer a medição com tranquilidade. Então, olha, eu vou passar aqui no medidor a 7 polegadas e vou fazer esse movimento aqui, olha. Eu vou pressionar, trazendo o ar até a pontinha aqui do gargalo. Por quê? Eu preciso desse formato meio oval, né? Para conseguir um formato de pétala para flor. Então eu vou fazer novamente o mesmo processo com outro balão. Vou medir a 7 polegadas e fazer o mesmo sistema aqui, olha, trazendo o ar, obtendo o mesmo formato aí com uma simetria. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou amarrar construindo uma dupla de balões. Essa amarração, ela não pode ser totalmente próximo, um gargalo do outro. Eu preciso que ele esteja meio frouxo, então eu vou fazer uma amarração aqui, olha, obtendo esse resultado, porque eu preciso de espaço para encaixar aqui no miolo da flor. Agora com o balão de 5 polegadas nós vamos fazer esse mesmo processo, porém com a polegada 4. Então aqui, olha, eu vou inflar a 4 polegadas. E vou fazer outra dupla. Da mesma forma, olha, eu vou fazer uma amarração, mas essa amarração ela não precisa estar totalmente encaixada um balão no outro. Olha, eu preciso desse espaço para fazer esse movimento aqui, olha. Eu preciso do balão meio oval, então fazendo esse movimento eu consigo esse resultado. Para fazer a montagem da flor nós vamos começar com esses balões de 9 polegadas fazendo esse encaixe aqui, olha. É bem simples. Você vai colocar as duplas entre os dois balões, deixando eles totalmente encaixados. Então eu coloquei a primeira dupla, vou colocar a segunda dupla e agora a terceira dupla. Tenho esse resultado. E para fazer o acabamento aqui, colocar um detalhe, nós vamos colocar os balões vermelhos, sempre seguindo essa mesma mecânica, essa mesma forma de encaixe dos balões. Então aqui, olha, eu já tenho essa flor que já dá para ser utilizada, mas como eu quero colocar um detalhe especial com os balões de polegadas menores, então nós vamos fazer o encaixe
das duplas medidos a 4 polegadas. Aqui eu tenho a dupla, eu vou fazer o encaixe dessa forma, olha. O encaixe dos balões menores tem que ser exatamente entre os espaços desses balões maiores. Então aqui, olha, coloquei a primeira dupla, vou colocar a segunda dupla e agora eu vou encaixar a terceira dupla. Prontinho, nós temos aqui uma flor que servirá de aplique para o nosso projeto. Então aqui nós temos uma flor de 6 pétalas maiores, utilizando os balões de 9 polegadas, e 6 pétalas menores, com os balões de 5 polegadas inflados a 4. Utilizamos aqui, olha, esse balão, esse metallic, para dar um efeito especial e para travar aqui, olha, a técnica da maçã com o balão 260 para fazer a aplicação no arco. Aqui na parte superior do arco nós vamos utilizar 3 flores. Nós vamos centralizar uma aqui, olha, bem nesse espaço, e 2 nas laterais. Para quê? Para a gente conseguir uma simetria e um efeito visual bem melhor em todo o projeto. Aqui, olha, lembra que eu falei para vocês do balão 260 que eu deixei aqui atrás? Ele servirá para amarrar, então eu vou fazer, olha, esse movimento aqui, ó, bem simples. Eu vou amarrar o balão 260 na estrutura metálica, tá? Então aqui, olha, aqui eu tenho a flor totalmente firme, amarrada com o balão 260, e eu posso movimentar a flor, eu posso girar ela, escolhendo aí o melhor formato, o melhor ângulo, ok? Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui nas laterais. Aqui nós temos o resultado do projeto ideal para o Dia dos Namorados, como eu já falei para vocês. Então eu vou mostrar quais foram os balões que utilizamos aqui, já com o projeto totalmente finalizado. Balão de coração de 18 polegadas, esse aqui é o vermelho fosco. Uma variação de polegadas, o 9 da linha redondo, o cintilante e o de 5 polegadas aqui, olha, e os balões 260 para fazer essa linda coluna. Para as flores também, o branco cintilante e 5 polegadas da linha redonda aqui, olha, esse vermelho quente e o ouro para fazer o miolo da flor. Para o arco, foram os balões de 9 polegadas da linha redonda, também o vermelho quente, aí seguindo essa paleta referente ao Dia dos Namorados. E aqui, para dar um charme e finalizar, aqui na parte inferior também balões de 9 polegadas da linha Metallic, que são os balões ouro. E temos toda essa belezura de projeto para você fazer em sua cidade, vender aí para os lojistas, fazer em vitrines de loja e arrasar em seus projetos. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Não esqueça de conhecer toda a nossa linha de balões metalizados de coração no site da Balões São Roque.